Nós vamos fazer aqui a parte 2 do nosso bate-papo, né, que nós começamos na semana passada falando sobre a gestão emocional. Aqueles que estarão ouvindo hoje, né, a nossa gravação de hoje, que está entrando como parte 2, né, do nosso tema da semana passada, incentivo muito aos que estão aqui, não agora, mas assim que possível, acessem lá o meu canal, procurem a gravação da parte 1 e assistam, né? Porque essa parte 1 trará a boas contribuições, e em relação àquilo que eu falei lá, eu procurarei passar adiante na nossa gravação de hoje, até para eu não me fazer repetitivo e a gente poder explorar outras direções desse tema, que para a gente esgotar tudo o que ele tem para nos oferecer, eu ficaria aqui até o final do ano gravando vídeos sobre esse tema, né? Portanto, na esteira de alguns pressupostos que eu levantei na semana passada, será apenas nesses pressupostos que eu vou retornar àquilo que nós falamos na semana passada, para deles nos valer hoje aqui, mas não no sentido de repeti-los, mas de ampliarmos os seus significados. Quais são, então, os pressupostos dos quais nós passamos aí praticamente 1 hora falando sobre eles na semana passada, né? Nós não podemos conversar sobre gestão emocional sem que a gente não fale, primeiro, em autoconhecimento, segundo, em autoaceitação, e terceiro, em avaliação da sua própria realidade, ok? O que eu notei é que na semana passada, embora eu tenha mencionado e desdobrado um pouco sobre esses 3 pressupostos, sobre esses 3 itens, né, vamos dizer assim, eu me detive muito mais tempo nos 2 primeiros itens, né, que é o autoconhecimento e a necessidade da autoaceitação, né? Mas eu falei pouco sobre a questão do terceiro item, que é a avaliação da própria realidade. Não sei quantos lembram ou quantos aqui estavam presentes na ocasião da semana passada. Aos 45 do segundo tempo, a gente já estava se encaminhando para o desfecho. Uma pessoa muito querida e que costuma acompanhar aqui o meu trabalho na rede, no momento em que eu estava falando sobre autoaceitação, sobretudo no contexto em que, pela via do autoconhecimento, por vezes a gente constata realidades que, para nossa consciência, em geral, suscita culpa e vergonha, e uma vez exposto à percepção das outras pessoas, é algo que nos causa constrangimento e uma certa aflição. Geralmente esse tipo de conteúdo, quando identificado dentro da gente, a gente ignora. A gente finge que não existe, a gente foge como o diabo foge da cruz, a gente nega até a morte. Por isso é que não podemos falar de autoconhecimento sem falar de autoaceitação. São praticamente 2 atitudes, 2 elementos que caminham de mãos dadas, sobretudo para se alcançar a finalidade que é objeto tema da nossa reflexão, que é a gestão emocional. Portanto, quando eu estava falando, né, acerca dessa dificuldade que geralmente a gente tem para poder aceitar as realidades controversas que a gente identifica na gente,
O nosso amigo, na semana passada, ele se manifestou dizendo que, e trazendo, abrindo até detalhes delicados, né, da sua própria trajetória. Eu o agradeci a ele por isso, até porque pelo modo como ele se sentiu à vontade, querendo ou não, essas coisas enriquecem aqui o nosso debate, e do modo como ele teve uma vivência, uma experiência muito forte, muito trágica, muito catastrófica na sua infância, e durante muito tempo, né, ele se viu culpado por ter um determinado sentimento ruim, de raiva e de ódio pela pessoa que cometeu a catástrofe na vida da família dele, né? Só que chegou um dado momento que ele resolveu aceitar, olhar de frente e poder enunciar isso de modo aberto, né? E ele disse: hoje eu sinto ódio daquela pessoa, porém eu falo isso abertamente, não escondo mais para ninguém. Eu aceitei esse sentimento em mim. Como isso foi trazido, né, bem no final da nossa live, e para a gente sobre isso conversar, demandaria mais pelo menos uns 10, 15 minutos, o que extrapolaria muito o nosso período, que a gente geralmente, que a gente demarca aqui para conversar, que são os 60 minutinhos. Eu então resolvi gravar esse tema, Gestão Emocional, parte 2. Para que então a gente pudesse falar de maneira mais detalhada desse terceiro item, dos 3 que eu levantei na semana passada: autoconhecimento, autoaceitação e avaliação da própria realidade. Ok? E de uma certa forma, em relação àquilo que esse nosso amigo trouxe na semana passada, é o que eu gostaria de chamar aqui para a gente refletir, né? Isso por quê? Por que que eu trago esse terceiro item, né, do avaliação da própria realidade? Porque, por mais que falar de autoconhecimento e autoaceitação já pareceria cumprir a totalidade da questão, pelo incrível que pareça, não é. E o que o nosso amigo trouxe como questão na semana passada ajuda muito a ilustrar o que eu vou querer dizer hoje, e que inclusive fundamenta a importância desse terceiro item, que é a avaliação da própria realidade. A verdade é que sem autoconhecimento e sem autoaceitação, a gente não consegue ter uma avaliação da nossa própria realidade de forma isenta e madura. Frequentemente, ela será sempre tendenciosa a partir de óticas e interpretações que não pertencem ao nosso próprio caminho. Mas uma vez que a gente tenha feito uma viagem de autoconhecimento, discernindo a origem e o endereço de sentimentos, de impulsos, de sensações e das mais diversas configurações de comportamento, de reações, de modos, de maneiras, de jeitos e trejeitos, vem a segunda parte, que é a necessidade da autoaceitação, que demanda, portanto, a necessidade de uma harmonização da própria consciência do sujeito com aquilo que ele conheceu acerca de si, da sua própria história e do seu próprio passado, né? Então ele aceita, ele, por mais controverso que seja, o modo como ele cria uma elaboração desse autoconhecimento alcançado
produz um efeito positivo de modo a ele conseguir se lembrar sem mais os sentimentos de vergonha e de culpa. Isso é que vai, e sem mais os sentimentos de vergonha e de culpa, sobretudo no modo de já não mais ter inibição de poder relatar para alguém a vivência desse tipo de situação, já não tanto se preocupando com o que ela vai pensar ou deixar de pensar, porque a coisa já estará elaborada dentro do próprio sujeito. Mas isso tudo que nós estamos falando aqui, nós conversamos na semana passada, mas eu estou achando pertinente fazer essa breve recapitulação para que a gente então jogue o tapete vermelho aonde hoje eu quero me concentrar, que é no terceiro item, que é a avaliação da própria realidade. Por que então, depois disso tudo que eu falei, o autoconhecimento ele é seguido da autoaceitação não se faz, vamos dizer assim, o panorama total suficiente para que então a gente alcance, né, a tal gestão emocional, o tal domínio próprio, ou pelo menos nos aproximemos o máximo possível dessas finalidades. Porque, como exemplo do que o nosso amigo na semana passada trouxe, nem sempre o que a gente aceita, aquilo ao qual a gente se conforma, mesmo elaborando e criando uma tradução mais palatável, mais digerível, mais agradável para a própria consciência acerca do que a gente constata no passado, ou seja, nem sempre o que a gente aceita e começa a conviver melhor com aquilo é de fato uma predisposição, um sentimento e uma orientação que produz frutos de vida na vida. Que produz frutos de vida na vida. Por isso que quando eu estou aqui procurando, da maneira mais didática possível, criar aqui temas e subtemas para a gente conseguir visualizar com mais facilidade o como que a gente conseguiria conquistar essa tal da gestão emocional, depois dos mais conhecidos itens autoconhecimento e autoaceitação, eu coloquei esse item avaliação da própria realidade. Porque sem uma avaliação da própria realidade, determinadas coisas que são vividas no passado podem distorcer o nosso olhar de uma tal forma que a gente acaba aceitando em nós até aquilo que nos mata. E aí, meus amigos, vem a pergunta: como que então, a partir disso, nós podemos falar de gestão emocional? Se mesmo passando pelo autoconhecimento e pela autoaceitação, o produto final é a gente chamando o urubu de meu loiro. Entendeu? Muito daquilo que acontece no nosso passado, pelo peso de trauma que isso gera na gente, tem também o poder
de distorcer a nossa própria percepção, de modo a nos levar a uma avaliação distorcida da realidade. O que eu vejo, inclusive, é muita gente, uma vez que se viu encorajada de voltar no seu passado, passear entre ele e já não extrair dele sentimentos torturantes de culpa ou de vergonha, a pessoa então pressupõe com isso já ser a grande vitória. Eu não posso deixar de dizer que, de uma certa forma, uma vitória é. É uma vitória, não deixa de ser. Até porque a gente tem que dar o braço a torcer de que a maioria nem ao passado consegue retornar. É uma coisa que eles preferem esquecer. É uma página que eles preferem virar. Então, sem sombra de dúvida, que já é um ganho o sujeito corajosamente conseguir adentrar o seu próprio passado e poder passear sobre ele com uma tradução proveitosa, de modo a já não ter nele fontes de sentimentos negativos como rejeição, inferioridade, vergonha ou culpa. Mas justamente por conta do acontecido traumático, o que eu percebo é que muita gente que até corajosamente se remete a fazer essa viagem de retradução e ressignificação do seu passado, boa parte deles saem de lá abraçando certas certezas, cuja essência e a natureza dessas certezas não colocarão ela apontada na direção da vida, não extrairão dela aquilo que seja a sua melhor versão, mas de uma certa forma colocará para funcionar nela a qualidade e o tipo de determinados sentimentos, sensações e orientações que, muito embora ela os reconheça e os aceite com orgulho e já não se submetendo ao crivo da opinião ou do parecer de quem quer que seja, ainda assim será uma disposição que conduzirá ela para a morte de ser, para a morte de aspectos e características da sua melhor versão, e possivelmente colocando ela para viver um panorama de vida que observadores externos mais especializados na observação do comportamento humano certamente identificarão que aquela pessoa, ela se tornou nada menos e nada mais do que uma mera reação àquilo que aconteceu a ela no passado. Portanto, é por isso que depois do autoconhecimento e depois da autoaceitação, é imprescindível uma avaliação da nossa própria realidade. Da nossa própria realidade. Porque eu vou pegar na esteira um exemplo aqui desse nosso amigo que trouxe, né, essa questão. E se você até quiser mais detalhes, terminando aqui essa nossa live, vai lá no meu canal, seja no IGTV ou seja no YouTube, e procure lá Gestão Emocional Parte 1. E vai lá, sobretudo, para o final da live, porque isso aconteceu bem no finalzinho da live, onde o nosso amigo trouxe essa questão
onde ele tentava negar e por vezes escondia o real sentimento que ele tinha por um determinado personagem que cometeu uma tremenda injustiça contra a família dele, até que chegou um momento que ele aceitou que era ódio que ele sentia e isso ele já não escondia de mais ninguém. Então, tomando por ocasião e por exemplo essa história que nos foi relatada na semana passada, a importância da avaliação da própria realidade como sendo algo que acompanhe a autoaceitação, é porque dependendo daquilo que você abraçou como sendo a sua verdade, pode ser algo que vai corroer o seu humor, pode ser algo que vai desbalançar o seu temperamento, pode ser algo que vai provocando certas inseguranças e paranoias, te deixando uma pessoa mais reativa, violenta, grosseira, e que por conseguinte leva a provocar e consciente ou inconscientemente a disseminar inimizades em todas as direções, leva você a ampliar em você a autovitimização, que por conseguinte vai fazendo produzir um narcisismo, onde, justificado pela própria dor que não foi vingada no passado, a gente vai justificando em nós toda sorte de disposição, chegando ao ponto até de se alegrar em ver a desgraça de alguns, de chegar a sentir prazer em observar o sofrimento de outros. E tudo isso vai provocando, no modo como opera de maneira articulada e encadeada dentro da gente, vai nos entorpecendo, vai turvando a nossa percepção e a nossa sensibilidade, vai, ora, produzindo amigos hipócritas e inimigos sinceros, de modo a fazer da vida sempre um eterno campo de batalha, onde a realidade começa a devolver para o próprio sujeito a mesma natureza de energia que ele fica reverberando na direção da realidade. Portanto, não basta o autoconhecimento, não basta a autoaceitação, se você não estiver disposto a fazer uma avaliação da sua própria realidade. Eu estou falando tudo isso aqui porque eu quero convidá-los a raciocinar essa questão para muito além do certo e do errado. No caso do exemplo em questão que nós estamos tomando como ilustração a partir da narrativa que o nosso amigo trouxe na live da semana passada, nós estamos falando sobre o sentimento de ódio, por exemplo. Mas a gente poderia estar falando sobre qualquer outro tipo de sentimento, qualquer outro tipo de impulso, qualquer outro tipo de sensação. Um dos exemplos, por exemplo, que eu lembro que eu dei na semana passada e que eu já observei é que pessoas que passaram por muita privação material acabam justificando para si mesmas sacrifícios que por vezes remontam à própria autoanulação,
na direção de que ela extraia da realidade a garantia de que ela nunca mais voltará para aquela situação. De modo que já não foram poucas vezes que eu ouvi pessoas que tinham até um bom autoconhecimento da sua própria origem, do seu próprio passado. Elas até aceitavam e falavam de modo pacificado. Por quê? Porque aquilo que elas constatavam no passado possibilitou a autoaceitação na medida em que aquele passado passou a justificar um presente de sacrifício e obstinação para se conseguir dinheiro a qualquer custo. E aí não é por outra razão que frequentemente a gente está vendo essas pessoas com burnout, que é essa síndrome caracterizada pela exaustão, pelo estafe, que é quando a pessoa literalmente pifa como resultado de uma concentração e de uma entrega indevida ao panorama e objetivo de trabalho. E aí eu te falo, não adianta conhecer o próprio passado, não adianta aceitá-lo, é preciso fazer uma avaliação da própria realidade. Eu sei que você conheceu a sua pobreza, inclusive tem consciência do quanto que isso te fez sofrer. Muito embora hoje você aceite esse passado, porque isso te tornou uma pessoa extremamente determinada e obstinada na direção do sucesso. Mas aí, por exemplo, vem Jesus e pergunta: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E perder a sua alma? Do que vai adiantar? Em que a aceitação e o conhecimento desse passado vai te isentar de um infarto, de um AVC, dependendo do modo como você trabalha obstinadamente, sem se permitir descansos, sem se permitir lazer. Por isso é que autoconhecimento e autoaceitação, sem uma avaliação da própria realidade, dificilmente você conseguirá alcançar uma boa gestão emocional. Uma boa gestão emocional. Por exemplo, existem pessoas, né, que no modo como elas vivenciaram determinadas situações no seu passado, geram nelas uma certa fobia de retornar a esse panorama, de modo a criar dentro delas determinadas crenças e que influenciam tremendamente a sua vida afetiva. A sua vida afetiva. E portanto, eu já vi casos de pessoas que viram maus tratos dentro da própria casa, acontecendo dentro da própria casa, e por mais que ela faça, ela tenha um autoconhecimento desses acontecimentos, por mais que ela já tenha aprendido a aceitar que esses personagens pertenciam à sua família e que ela fazia parte desse contexto, independente ela sai vida afora apenas com aquela orientação de fazer tudo o que ela pode
para não viver o que ela passou no passado. E aí, nesse caso, por causa da experiência de pessoas limitadas e infelizes ao seu redor, o futuro dessa pessoa ficou estigmatizado pelo resto da vida. Porque essa pessoa não pôde ter nem a liberdade de escolher com sensatez e cautela, a partir da avaliação da própria realidade, uma situação que se assemelhasse, pelo menos em característica, não em conteúdo, àquilo que os seus pais viveram. Mas na fobia da possibilidade de se reproduzir na própria vida aquilo que aconteceu com personagens do seu passado, a pessoa então se nega a viver determinadas experiências na sua própria trajetória, como se aquela experiência em si fosse ruim ou preditiva de tragédia e prejuízo. Por isso é que, para além do autoconhecimento e da autoaceitação, é necessário uma avaliação da própria realidade. Eu vou citar aqui como exemplo casos, por exemplo, que eu já lidei de pessoas que assistiram traições sistemáticas, seja do pai na direção da mãe, seja da mãe na direção do pai. E o filho vendo e assistindo aquilo, e se condoendo com aquilo tudo, e vendo os salseiros e os pés de guerra que aquilo gerava, de modo que quando ela chega na fase adulta, se deparando com toda aquela aflição que caracterizou o seu passado, ela então abraça a convicção de que a maneira mais segura de ela nem chegar perto àquilo que os seus pais vivenciaram é ela nunca se relacionar de forma duradoura e consistente com ninguém. Está aí uma pessoa que tem autoconhecimento da origem, do passado, ela consegue até identificar que essa reação que ela, essa decisão que ela tomou é em decorrência dessa história vivida no passado. E ela aceita isso. E é uma coisa que ela olha de frente, é uma coisa que ela vê. Mas é uma pessoa que ainda não alcançou uma avaliação da própria realidade. Porque ela ainda vive como uma extensão de uma história e de uma deliberação que não foi a dela. Muito embora o contexto que dava ensejo para aqueles acontecimentos bizarros foi o que ela então se utiliza para, por eles não passar e então desfrutar da sensação de que definitivamente ela não vai viver aqueles traumas e aquelas situações que tanto caracterizaram a sua infância e adolescência. Por isso, meus amigos, sem uma avaliação da nossa própria realidade, depois do autoconhecimento e da autoaceitação, a gente geralmente sai para a vida perneta, manco, aleijado, com membros e potenciais desnecessariamente amputados, porque faltou uma avaliação da própria realidade que consiste em quê? Em você observar os malefícios e os benefícios em você relativo a sustentar e alimentar determinadas qualidades de sentimentos, de sensações, de pensamentos e de decisões que você toma na sua vida.
Aqui, então, eu tenho a Raquel, a Raquel, querida Raquel, que esteve presente com a gente na live da semana passada. A Raquel, então, está super inteirada do que a gente está conversando. E a Raquel, ela traz aqui um comentário que, inclusive, juntamente com a Raquel, eu quero estimular a todos vocês que aqui estão, uma vez se sentindo à vontade, traz aqui suas dúvidas, suas questões, comentários, complementos, para a gente então poder aqui pensarmos juntos acerca disso. A Raquel, ela coloca aqui: acho que é exatamente por isso que não casei ainda. As brigas dos meus pais sempre me fizeram achar que eu viveria isso também no casamento. Ô, Raquel, primeiramente, obrigado até pela gentileza, né, da sua disponibilidade em abrir esse detalhe aqui pra gente, porque ele entra também como ilustração do que eu estava acabando de falar aqui. Veja, por exemplo, como que aqui na sua primeira frase já tem acoplados aqui o autoconhecimento e a autoaceitação. Ok, eu sinceramente, eu não me casei e não me casei. Isso daí eu aceito, é uma coisa assim, sei lá, não tive maiores pretensões, porque, sinceramente, as pessoas não passaram por aquilo que eu passei. Eu vivenciei um passado e assisti coisas que me marcaram e que são fortes e que, portanto, eu não quero nem a possibilidade ou a suspeita de que isso possa acontecer na minha trajetória. Portanto, existe aí o autoconhecimento e a autoaceitação. Mas o que nós estamos falando aqui é o terceiro degrau, que é a avaliação da própria realidade. Porque a grande verdade é que muitas vezes, nesse caso, a gente realmente não casa. E, de uma certa forma, a gente realmente não vivencia aquilo que a gente tanto observou de maneira tão desgostosa acontecer na vida de entes queridos, geralmente os nossos pais. Mas, por outro lado, dependendo de como seja a singularidade da nossa própria alma, quando você se reprime em relação ao que seria uma demanda natural do ser, a gente não sabe, mas a gente vai desfrutando certas angústias. A gente vai ficando sensível demais para certas coisas e não percebe o porquê. A gente vai ficando, às vezes, mais destemperado e invocado e não sabe explicar. A gente vai ficando extremamente carente com certas coisas e não entende de onde vem. Ou seja, existem muitas pessoas que decidem não casar e essa decisão está alinhada com a sua própria individuação. Agora, quando essa decisão não está alinhada com a própria individuação, mas ela é apenas uma reação defensiva àquilo que a pessoa vivenciou a partir da vida de outras pessoas, ainda que sejam entes queridos, como por exemplo os pais, a alma vai cobrar o débito. A alma vai cobrar o débito. Portanto, voltamos nesse mesmo ponto que nessa live aqui eu estou tanto enfatizando. Autoconhecimento, autoaceitação e avaliação da nossa própria realidade.
Olha, não ter casado de novo, não ter casado, vamos dizer assim, realmente, até o presente momento, me levou a evitar viver aquilo que tão desgostosamente eu vivi assistindo acontecer na vida dos meus pais. Ok, mas isso me fez mais feliz? Isso me fez mais plena? Isso favoreceu uma maior organização dos meus sentimentos? Ou pelo contrário, né? A alma está cobrando o débito, né? E aí a minha amiga Raquel, ela até traz aqui, ó, a minha alma já está cobrando esse débito. Entendo bem o que você está explicando. Perfeito, Raquel. Não precisa entrar em detalhe, mas você me entendeu. Por isso é que o autoconhecimento, a autoaceitação, precisa vir acompanhada de uma avaliação da própria realidade para então a gente poder conversar sobre gestão emocional. Sobre gestão emocional. Porque a nossa tendência, a partir de eventos traumáticos vividos no passado, embora a gente tenha e admita e reconheça a ocorrência desses eventos, a maneira de a gente aceitá-los e elaborá-los é pela via de alguma negação, é pela via de alguma evitação reativa, é pela via de uma entrega orgulhosa a determinados sentimentos e orientações cujo produto final a médio e longo prazo é o desencadeamento de distorções, de curtos circuitos, de desalinhamentos, de obsessões, de compulsões, ou de uma série de contextos conflitivos, e que aí a gente pergunta, meu Deus, como é que eu posso controlar isso? E eu creio que se a gente entender bem esse tripé que nós estamos aqui tentando esclarecer da melhor maneira possível, aí sim, entendido tudo isso, aí você pode pegar aí um livro de coach, os 7 passos para a felicidade, aí você pode aí, controle emocional, né, que eu vou vendo aí, né, certas colocações assim interessantes, né? Então, olha, você respira, você tranca a respiração, você faz, olha, você fecha os olhos, você não pega o celular. Olha, vocês me desculpem, eu me sentiria perdendo o meu tempo aqui se a gente passasse para esses tipos de recursos auxiliares. É nessa categoria que eu colocaria todos esses elementos. Recursos auxiliares. Em detrimento desse tripé que nós estamos aqui conversando e que, ao meu ver, dão o devido fundamento e sustentação para início de conversa, se a gente quiser falar de gestão emocional. Portanto, meus amigos e minhas amigas, é isso que eu quero estimular vocês, para que vocês possam, numa avaliação da própria vida, se aproximar de uma melhor gestão emocional, na esteira, inclusive, do que a Raquel estava colocando. Quando do meu divórcio, foi uma experiência para mim tão dolorosa e intensa, que eu cheguei a atingir ares depressivos, de modo a vivenciar tanta intensidade daqueles sentimentos que chegou um momento
que eles somatizaram no meu corpo, desencadeando uma labirintite. No auge dos meus 30 anos de idade. Nunca tinha sentido aquilo. Rodou tudo. Aí foi até a minha mãe, na época lá, me ajudar, me levar para o pronto-socorro. E a médica entendeu até que nem precisava me medicar, salvo se eu quisesse, porque ela entendia que o que tinha acontecido comigo era de fundo emocional. Enfim, passado por esse episódio, quando, 2 anos depois, quando a minha vida afetiva começa a se reconstruir, junto com quem hoje é a minha esposa, a Michele, quando a gente começa a se encaminhar para o casamento e eu começo a entrar em contato novamente, né? Eu começo a entrar em contato novamente com esses detalhes, né? Festa, buffet, tudo aquilo que eu já tinha vivido anteriormente, sem que eu pudesse prever, até porque já tinham passado 2 anos da minha separação, sobretudo no último ano, eu já estava me encontrando mais ponderado, mais equilibrado. Nos últimos 6 meses, então, nossa, eu já me via bem suave, leve. Quando eu comecei a namorar a Michele, ao meu ver, eu já estava desencanado daquele passado. E até fiquei muito feliz por estar vendo o desdobramento de uma coisa indicativa de que a minha vida afetiva estava se reconstruindo. Só que quando a gente começou a ver as questões do casamento, abriu a rolha de um abismo aqui na alma e prorrompeu lá do fundo do abismo uma insegurança absurda. E que começou a mexer muito comigo, assim, do tipo, caramba, cara, eu vou casar de novo, cara, puxa, eu tô conhecendo essa pessoa agora, e se acontecer de novo, olha como é que foi com a sua ex, que você tinha total confiança, que jamais poderia se imaginar que teria terminado daquela forma como terminou e tudo mais, e terminou e tudo, e agora você está começando de novo, quem é que vai garantir que isso não vai... Eu lembro, nessa época, meu paizinho ainda peregrinava aqui no tempo e espaço com a gente, e eu conversava com ele, eu ficava falando, meu pai ouvindo, e eu não entendi. A Michele percebeu até. Eu pedi desculpas para a Michele, mas nem eu sabia explicar o que eu estava sentindo. E naquela época, graças a Deus, eu já estava na vésperas de fazer a primeira viagem internacional que eu fiz. E que inclusive eu já estava pagando ela até antes de começar a namorar a Michele. E eu pensei, eu vou para essa viagem, e essa viagem vai ser decisiva para mim, porque vai me dar o tempo de eu tentar ajeitar essa ebulição que se formou aqui dentro de mim. E eu fui na viagem. Na viagem eu senti uma saudade imensa da Michele, nós conversávamos intensamente enquanto eu estava lá. E de fato essa viagem foi uma viagem para fora e para dentro. De modo que a mim ali naquele momento veio a seguinte avaliação da minha realidade, porque eu tinha o autoconhecimento da onde vinha a minha insegurança. A minha insegurança vinha
do fato de que eu era um homem que naquela altura do campeonato já tinha experimentado uma dor. E a alma, depois que ela experimenta a dor, ela fica altamente reativa, ela reage. Então eu tinha o autoconhecimento e eu aceitava aquela história, ela fazia parte da minha história. Eu aceitava a depressão que eu senti, o modo como aquilo somatizou no meu corpo. E só que eu não queria ser uma mera reação àquele acontecimento. E a avaliação da realidade que eu fiz foi: ora, eu não tinha garantias de que iria dar certo no meu primeiro casamento. E se essa certeza uma vez me habitou como produto de ilusão e de ingenuidade, de imaturidade. Porque conforme a gente amadurece na relação com a experiência da vida, a gente entende que a única coisa que a gente pode garantir é o nosso hoje, nunca o nosso amanhã. Porque o nosso amanhã se constitui a partir daquilo que a gente faz no nosso hoje. Portanto, eu entendo que a única coisa que no meu hoje eu posso garantir é de eu não estar repetindo os mesmos equívocos, as mesmas mancadas, as mesmas imaturidades, daquilo que eu tanto já refleti acerca do que eu vivi inadvertidamente no meu passado. Sim, eu não estou repetindo. Então a probabilidade de eu vivenciar ipsilíteres a mesma coisa no meu futuro, ela é menor. Agora, isso também não é garantia de que o meu futuro vai dar certo. Agora, se eu tiver que viver erros novos, se eu tiver que viver desafios novos, então a gente está aí para aprender. Mas repetindo o passado, na limitação do que a minha consciência pode enxergar, conscientemente eu não identifico que eu estou repetindo alguma coisa. E foi a partir dessa avaliação que eu fui conseguindo acalmar o meu coração, que pelo modo como a minha alma ficou ressentida e afetada pela dor que eu senti no meu passado, ela instintivamente estava se defendendo contra a possibilidade dessa dor ressurgir, mas em cima de uma ilusão, como se o simples fato de eu casar de novo seria necessariamente sinônimo de que eu sofreria novamente. Poderia sim haver uma grande probabilidade só se eu fechasse os olhos para o meu passado. Mas como é saudável quando o autoconhecimento se associa com a autoaceitação e a autoaceitação fecha uma relação proveitosa com uma avaliação adequada da própria realidade. Hoje, graças a Deus, esse ano, agora 2022, vai fazer 9 anos de casado, eu e a Michele, onde nesse meu casamento eu já fui até mais adiante em tempo do que eu fui no meu primeiro. Porque realmente tem sido um dia a dia diferente. Porque a única coisa que eu busquei garantir era que o meu presente não repetisse o passado dentro daquilo que eu compreendi que não fazia bem para mim. Então vejam que é nisso que a gente vai fazendo uma melhor gestão das nossas emoções. Mas não existe gestão emocional se você não se permite se conhecer. Não existirá gestão emocional se você não aceitar aquilo que você conhecer. E também dificilmente você fará uma boa gestão emocional
se você não fizer uma avaliação coerente da sua própria realidade a partir daquilo que você conheceu e aceitou de você mesmo, do seu passado e da sua própria realidade. Meus amigos, eu agradeço a presença de todos vocês, viu? De coração. Os que estão aqui presentes, os que por aqui passaram, mas não puderam ficar. É sempre uma alegria muito grande a audiência que vocês trazem aqui, porque isso anima e incentiva o meu coração. Eu espero de coração que essa reflexão possa abrir portas e capítulos imensos de percepção, de reflexão na mente de vocês. Né? E esse vídeo vai ficar aqui gravado no meu canal no IGTV e depois vai lá para o meu canal no YouTube, tá? Se tiver a possibilidade, curta, compartilhe, se gostar do conteúdo, divulgue, porque isso ajuda muito a complementar e a fortalecer o trabalho. E na semana que vem, na quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui às 19h30 com um novo tema. Querida Raquel, obrigado você aqui pela companhia, pela singeleza das suas contribuições. Vamos juntos, minha amiga, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos. Meu amigo Jefferson, um abração, uma ótima semana. Querido Rosil, falamos aqui, meu amigo, mas recapitula aqui a live. Creio que haverão pontos aqui muito proveitosos para se refletir, viu? Um abraço para você, meu amigo, um abraço para todos. Uma ótima noite e uma ótima semana, e se Deus quiser, até quarta-feira que vem. Valeu, gente boa!